mensagem, né? Vamos lá em 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 4, pessoal. Primeira Reis, capítulo 19, e versículo de número 4. Hoje eu quero pregar sobre o seguinte tema: o alimento é necessário para quem deseja terminar a sua jornada com Deus. Irmãos, existem dois tipos de alimento. O primeiro alimento é o físico e o segundo é o espiritual. Assim como o corpo da gente necessita do alimento físico para ter saúde e para ser forte, assim também nosso espírito precisa do alimento espiritual para ter saúde e para ser também forte. Então, se nós não alimentarmos o nosso espírito, certamente ele vai desfalecer, ele vai morrer. É como o seu corpo. Se você não alimenta ele direitinho, se você não dá pelo menos aí 3 refeições para o seu corpo durante o dia, ele vai ter problemas, sim ou não. E quando se trata da vida espiritual, não podemos deixar o nosso corpo, ou seja, nosso espírito, enfraquecer. Amém? Não deixe o seu espírito enfraquecer. Assim como você não vai deixar o seu corpo ficar doente, assim também você deve ter cuidado com o seu espírito, para ele não ficar doente, para ele não enfermar. Tem muitos que no passado aí enfermaram na fé e morreram. Muitos no passado enfermaram na fé e morreram. E Deus não quer que você morra na fé. Amém, pessoal? Você precisa alimentar o teu espírito diariamente, em nome de quem? De Jesus. O texto diz assim, irmãos: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se o quê? A deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o quê? O caminho. Nesse texto aqui, irmãos, você percebe que Elias está enfraquecido na fé. Ele está aqui fugindo de uma ameaça. E diz que ele caminha, né, pelo deserto por vários dias. E aí, nesse momento aqui, que ele para, bate um desânimo nele, bate um cansaço. E aí Elias vê lá um pé de zimbro, e ele se deita debaixo do pé de zimbro.
E ali ele dorme. E ali, enquanto Elias dormia, Deus envia um anjo lá no deserto. Quem crê que Deus sempre vai enviar um anjo para nos ajudar, para nos fortalecer? Ou seja, quando Elias estava ali no deserto, desanimado, prostrado, cansado, que ele tinha caminhado bastante, né? Aí Deus manda lá o anjo, e o anjo vai lá e toca em Elias, desperta Elias. E quando Elias é despertado, diz a palavra que ele vê ali à sua cabeceira um pão que havia sido cozido na brasa, e junto àquele pão também tinha água, uma botija com água. E aí a ordem do anjo ali de Deus era que Elias comesse e o que, pessoal? E bebesse. Foi a ordem, né, do anjo do Senhor. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E diz aqui, e comeu e bebeu, e tornou o quê? A deitar-se. Que o anjo deu a ordem: levanta-te e come. Irmão, a gente precisa comer a palavra, diga amém. A gente precisa se alimentar. Ninguém aqui é super crente, né? Todos nós temos momentos de fraquezas na vida. Todos nós temos momentos de fraqueza, temos fases, né, de fraquezas. De vez em quando vem as lutas, vem as perseguições, vem as dificuldades, vem as provações da vida, as tempestades, sim ou não? E muitas vezes, diante dessas lutas, dessas tempestades, desses problemas que a gente passa na vida, vem o desânimo, vem a fraqueza. E o que é que devemos fazer para superar a fraqueza? Qual é o segredo, pastor? A fórmula para superar a fraqueza, para sair do estado de desânimo? Porque as lutas causam desânimo. As lutas muitas vezes enfraquecem a pessoa, debilita a pessoa, sim ou não? Dependendo da luta que você está travando, dependendo das dificuldades que vocês estão passando, com certeza vai debilitar a sua fé, vai enfraquecer você. Mas qual é o segredo para você se fortalecer, se alimentar, né? E sair dessa dificuldade? Qual é o segredo, pastor? É comer a palavra. Amém, pessoal? Quando a gente come a palavra de Deus, irmãos, as forças vêm, as forças se renovam, sim ou não? Você pode chegar na igreja cansado, debilitado, arrasado, se sentindo derrotado, se sentindo fracassado diante da sua batalha. Mas a partir do momento que você começa a ouvir a palavra, no momento que você começa a ouvir a palavra, no momento que você começa a se alimentar da palavra, as forças vão voltando, o ânimo vai voltando, a fé vai voltando, a esperança vai voltando, sim ou não? Você vai começando a se levantar e você vai começando a enxergar que há saída para os seus problemas. Ou seja, a palavra de Deus, ela renova nossas forças, ela renova a nossa fé. Então nós precisamos, irmãos, a cada dia estar se alimentando da palavra de quem? De Deus. A pessoa que não se alimenta da palavra de Deus, irmãos, ela tem um sério risco de morrer espiritualmente. Elias aqui diz que ele deitou-se debaixo do zimbro, e ali
Quando ele se deita debaixo do zimbro, irmãos, praticamente ele está desistindo da vida. Praticamente ele está se entregando. Ele está entregando os pontos. Quando ele se deita ali, ele está dizendo: olha, não dá mais, não consigo mais, acabou, não tem mais jeito para mim. Mas aí Deus vem lá, através do anjo, e prepara pão e água, e manda Elias comer e beber. E Elias ali naquele momento, ele come, ele bebe. Mas o texto diz que ele torna-se ao quê? A deitar-se. Ele come, ele bebe. Mas ao mesmo instante ali, ele não reage. Ele continua ali prostrado ainda. Por quê, pastor? Ele comeu, bebeu e ainda continuou prostrado. É porque ele estava muito fraco, irmãos. Quando você está muito fraco, uma só refeição não fortalece você, não. Uma só refeição não fortalece, não. Você precisa fazer 1, 2, 3, 4 refeições, sim ou não? Para poder o corpo reagir, absorvendo ali os nutrientes necessários, sim ou não? Às vezes, irmão, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, não é só uma vez, não. Porque tem gente que às vezes se conforma só com alimento, é ou não é? Não, pastor, de vez em quando eu tenho um tempo, eu escuto a palavra. De vez em quando eu tenho um tempo, eu leio a Bíblia. De vez em quando eu tenho um tempo, pastor, eu venho na igreja. De vez em quando eu tenho um tempo, né? Aí eu me envolvo com Deus. Não, meu irmão, você tem que estar buscando a Deus em todo tempo, em todo instante, a todo momento. Quem está entendendo? Não podemos desprezar, não, meu irmão. E nem podemos tampouco, né, se dar o luxo de pensar que a gente consegue ficar muito tempo afastado de Deus ou da sua palavra. Nós somos dependentes de Deus, irmãos. Amém? Somos eternos dependentes de Deus. Elias aqui, ele estava fraco por quê? Porque ele não se encontrava mais na presença de Deus. Quando ele recebe a ameaça de Jezabel, ele se afasta de Deus. Ele foge. Ele deixa Deus para trás. Ou seja, ele abandona Deus. E aí, claro que quando a pessoa abandona Deus, vem a fraqueza, vem um desânimo, vem a falta de fé, sim ou não? É verdade ou não é? Ele aqui abandonou Deus. E ele ficou tão fraco, mas tão fraco, meu irmão, que um alimento só, ou seja, uma só refeição que ele teve, não foi suficiente para fortalecê-lo. Diz que ele teve que comer quantas vezes? 2 vezes. Olha aqui o versículo 7, diz assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprida, ou muito comprido te será o caminho. Muito comprido será o caminho. Ou seja, Deus sabia que ele tinha que percorrer uma longa jornada, um longo caminho. Deus tinha um propósito para Elias. Deus queria que Elias chegasse no Monte Horebe, que era o monte de Deus. Só que era um caminho muito longo até chegar lá. O Monte Horebe, o Monte de Deus, hoje, trazendo para o sentido espiritual, representa, meu irmão, o céu. Representa o céu. Quem quer chegar no céu, levante as mãos. Quem quer chegar no Monte Horebe aí? Quem quer alcançar a sua salvação? Quem quer ser coroado por Deus aí, irmãos? Ou seja, nós precisamos percorrer um longo caminho até recebermos essa coroa de Deus, que a Bíblia chama coroa da salvação.
Só que só vai chegar no Monte Horebe, irmãos, aqueles que estiverem bem alimentados. Amém? Aqueles que estiverem bem alimentados, esses chegarão. E aqueles que não estiverem bem alimentados, aqueles que estão comendo mal a palavra, aqueles que mal, se alimentam, esses vão se prostrar, esses vão cair pelo caminho, esses não vão conseguir chegar lá no Monte Horebe, ou seja, não vão conseguir alcançar a salvação que Deus tem, meu irmão. Então a gente precisa a cada dia, a cada instante, a cada minuto, meu Deus, me dê força, eu preciso me alimentar, eu preciso comer a sua palavra, eu preciso estar na tua presença, eu preciso buscar o teu reino, eu preciso priorizar as coisas espirituais, porque é questão de prioridade, sim ou não? Buscar o alimento espiritual é questão de prioridade. É questão de prioridade, a gente tem que priorizar, arrumar tempo, para se alimentar, arrumar tempo para buscar o alimento da alma, o alimento do espírito. Às vezes as pessoas, elas perdem muito tempo correndo atrás das coisas desse mundo, irmãos. E você sabe que as coisas desse mundo vão passar, e as coisas de Deus vão ficar eternamente com você. Então nós precisamos, de uma certa maneira, buscar mais o espiritual do que o material. Quando você prioriza o espiritual, quando você busca mais o espiritual, você pode ter a certeza que Deus te abençoa também com o material, sim ou não? O que é que diz lá em Mateus capítulo 3, versículo 33? Põe aí, meu filho, por favor. Quando a gente prioriza o espiritual, meu irmão, começa a buscar a palavra, o pão da vida, que é Jesus, as demais coisas que a gente precisa, Deus vai dando, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo, Deus vai nos honrando nessa terra. Diga graças a Deus. Olha só, ele diz aí: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Quando você coloca em primeiro lugar, irmãos, o reino de Deus, ou seja, as coisas espirituais, quando você põe elas em primeiro lugar na sua vida, as demais coisas que você precisa e necessita e quer, Deus vai te acrescentando dia após dia. Amém? Quem crê assim também? Então prioriza, irmãos, prioriza o espiritual. Tem gente que está morrendo na fé, morrendo na fé. A vida espiritual dela está afundando. Ou seja, ela está sentindo que ela já não é mais a mesma pessoa. Ela sente a fraqueza, ela sente o desânimo, ela sente que as forças dela já estão se esvaindo. É aquela pessoa que diz: pastor, eu sinto que eu estou enfraquecendo, eu sinto que eu estou caindo na fé, eu sinto, pastor, que eu estou, eu sinto que eu estou defiando na fé, eu não sou mais a mesma pessoa que eu era antes, o meu amor por Deus já não é o mesmo, o meu prazer pelo Senhor já não é o mesmo, a minha alegria de estar na casa do Senhor já não é a mesma, pastor. Eu sinto, eu reconheço que não sou mais quem eu era na presença de Deus. Tem gente que já entendeu e já viu, já percebeu que ela já não é a mesma pessoa. Ela sente que ela está enfraquecendo, ela sente que está defiando na fé, ela sente que está morrendo, mas ela não toma uma decisão de buscar comer da palavra. Você crê que a palavra dá forças? Você crê que a palavra dá vigor? Deixa você robusto? Meu irmão, o alimento que o crente precisa é a palavra de Deus. É o alimento que eu preciso, é o alimento que você precisa, é o nosso alimento diário. Quantas vezes você come a palavra por dia? 1, 2, 3? Você tem hábito, tem costume de ler pelo menos
2, 3, 4 versículos da Bíblia por dia? Você tem costume, tem hábito? Se você não tem, comece a ter, né? Faça o seu devocional diário, amém? Todo dia, pega a Bíblia, separe ali alguns livros da Bíblia, separe alguns livros, alguns capítulos ali daqueles livros, alguns versículos, e se alimente diariamente, irmãos, da palavra, das promessas do Senhor. Isso vai lhe dar vigor, isso vai lhe dar força, isso vai lhe renovar, isso vai te animar, isso vai, né, edificar você espiritualmente. Irmãos, às vezes as pessoas investem tanto, mas tanto na vida material, e às vezes elas se esquecem de investir na vida espiritual. Exemplo, as pessoas gostam de investir muito no corpo, é ou não é? Às vezes vai para uma boa academia, e ela paga caro numa academia para se exercitar, para manter o corpo dela em forma, para manter o corpo em forma ali. Ela passa 1 hora, 2 horas, 3 horas ali se exercitando, né, na academia, fazendo seus exercícios, para ter saúde física e para manter o corpo em forma. Ela vai e compra, às vezes, aquelas vitaminas, né, que é os suplementos, para poder o corpo ficar nutrido, para poder suprir as necessidades do corpo. Ela compra cremes, né? Passa na pele, hidratante, óleos, sim ou não? Compra bom shampoo para lavar o cabelo, para o cabelo ficar sedoso, bons perfumes, né? Para botar no corpo, para o corpo ficar cheiroso. Compra belas roupas, né? Para se vestir, ou seja, belos sapatos, come comidas boas, né? E saudáveis, para poder manter o corpo em forma. Quer dizer, ela tem um cuidado muito grande, extremamente grande, com o seu corpo físico. E está certo, tem que cuidar mesmo, tem que zelar. Só que a pessoa esquece de um detalhe, que esse corpo físico, um dia ele vai morrer. Um dia ele vai morrer, um dia ele vai perecer, irmãos. Agora, o Espírito é eterno. O Espírito não morre. O Espírito foi Deus que deu. E Deus deu o Espírito da gente, irmão, com capacidade, né? Com capacidade de viver eternamente. Quem está entendendo? O Espírito não morre, não. Então nós temos que cuidar do corpo, sim, zelar, sim, mas muito mais devemos cuidar do nosso espírito. Quem é que vai passar a eternidade com Deus? É o corpo da gente ou é o espírito? É o espírito. O corpo não, o corpo perece, o corpo vai morrer e vai ser consumido pela terra. Agora o espírito não. O espírito, ele vai estar com Deus por toda a eternidade, se você cuidar dele hoje, no sentido espiritual. Quem está entendendo? Zele do teu espírito, irmãos. Se você sente que a carne está reinando, que a carne está predominando, se você sente que você tem feito mais a vontade da carne do que a vontade do espírito, comece a dar um break na sua carne. Vigie com a sua carne, porque a carne da gente, ela busca as coisas, os prazeres desse mundo. E o Espírito busca as coisas de Deus, as coisas espirituais, amém? Por isso Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Elias estava com o espírito enfraquecido, irmãos, enfraquecido, ele estava fraco espiritualmente, estava fraco espiritualmente. Estava tão fraco, mas tão fraco numa condição ali, que ele pediu a morte. Aí Deus foi, viu que ele estava enfraquecido. Deus mandou um anjo do céu trazendo um pão, um alimento espiritual ali. Porque isso aqui que você está vendo, o que você está vendo aqui, o anjo e o pão e a água, isso aqui é símbolo espiritual. Quem está entendendo? É espiritual.
O anjo veio do céu. E o pão também. E a água também. O pão representa Jesus, irmãos. E a água também representa Jesus. O pão que dá vida é Cristo. A água que revigora o homem é Cristo. Você está fraco, está desanimado, está abatido, porque está passando por lutas, porque está passando por aflição, porque está passando dificuldade, porque está passando algum tipo de provação. Pastor, estou fraco, estou desanimado, estou abatido, estou pensando em desistir. Meu irmão, busque a palavra, busque o alimento. Em nome de quem? Porque Deus tem uma palavra que vai levantar você. Deus tem uma palavra que vai te levantar, que vai te fortalecer, que vai te edificar, que vai colocar você, por cima dos seus problemas. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Lembra que aquele cidadão falou assim: Senhor, basta somente o quê? Uma palavra, e o meu criado sarará. Tem hora que a gente precisa somente de uma palavra, irmão, para vencer. Somente de uma palavra para sair da dificuldade. E às vezes a gente recusa, buscar essa palavra. Às vezes a gente fica tentando resolver as nossas causas, os nossos problemas, com a força do nosso braço. E não é com a força do braço, é pelo poder de Deus que as coisas são resolvidas. Quem está entendendo? É pelo poder de Deus, é pela palavra de Deus que as coisas serão resolvidas, meu irmão. Não é pela nossa força física, não é pelo poder do nosso braço, não é com a nossa capacidade que a gente vai resolver as questões da vida. Não, é através de Deus, é através da sua palavra. A palavra de Deus é o poder que muda a vida das pessoas. Sim ou não? É verdade ou não é? Paulo disse que o evangelho de Cristo, o evangelho de Cristo era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é a salvação, meu irmão, para todo aquele que crê. Então hoje Deus quer que você busque tempo para se alimentar. Diga amém. Você está na correria, pastor, estou na correria, correndo demais de um lado para o outro. Meu irmão, eu sei que você tem que correr de um lado, correr para o outro, mas não esquece do alimento, não esquece da comida não, espiritual. Você precisa se alimentar. Quem está compreendendo, diga graças a Deus. Amém? Então o versículo 7 diz assim: o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você veja que com a força daquela comida, acorda aí, aquele homem caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Irmão, a palavra de Deus, ela é o energético que você precisa. Diga amém. É o energético que você precisa. Ela dá vigor, ela dá força, ela te levanta. Ou seja, ela tira você do fundo do poço, ela tira você do atoleiro, ela tira você do precipício, ela tira você, meu irmão, das maiores dificuldades as quais vocês estão passando hoje, porque ela dá força para o homem. Sim ou não? Quantos dias esse homem caminhou? Elias caminhou 40 dias e 40 noites, depois que ele comeu o pão e bebeu da água. Deus dá vigor, meu irmão. Amém? Ele quer dar vigor a você nessa hora, nesse momento, para você sair daqui e vencer as suas batalhas. Amém? Eu não sei qual é a batalha que você está passando, a luta que você está enfrentando, as dificuldades que vocês estão tendo hoje, mas Deus, nessa noite, Ele te dá a força que você precisa, Ele te dá o alimento que você precisa, Ele te dá o ânimo que você precisa para você sair daqui e triunfar, para você sair daqui e vencer. Agora, meu irmão, aproveite essa palavra, absorva ela,
Toma posse dela. Porque às vezes a palavra de Deus está sendo dada, o pão está sendo entregue à pessoa e ela não está recebendo. Às vezes ela não está absorvendo. Quando a palavra não é absorvida por você, a coisa não muda. Quem está entendendo? A palavra precisa ser absorvida. Ela precisa entrar no seu coração. Só que tem gente que às vezes se fecha para a palavra, se tranca, né? Ela está precisando, ela está necessitando, mas às vezes o orgulho da pessoa faz ela se fechar, faz ela se trancar. Enquanto a pessoa se fechar, irmão, para Deus, enquanto ela se trancar para Deus, a vida dela não muda, meu irmão. A vida dela não é transformada. Então a gente precisa estar aberto para receber a palavra do Senhor. Ela é a tua salvação, ela é a tua força, ela é a tua esperança, ela é a tua vitória, ela é o que você precisa hoje para ser mais do que vencedor em relação ao que você está passando nesse momento. Amém, Jesus? Abra aí, por favor, a Bíblia. Abra aí lá em Amós, capítulo de número 8, versículo de número 11. Amós, vamos lá. Lá em Amós. Eu vou ficar aqui que é melhor para mim. Amós, capítulo 8, versículo 11, irmão, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra ou as palavras do Senhor. 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Dias virão, diz o Senhor. Ele está falando que vai chegar dias, vai chegar um tempo, que a palavra do Senhor, irmãos, ela já não vai ser tão abundante como é hoje. Vai chegar um tempo que as pessoas vão ter fome e vão ter sede. Deus falou que vai trazer sobre a terra fome e sede. Fome não do pão e nem sede da água, mas das pessoas ouvir o quê? A palavra. Diz que elas irão de um lado para o outro, errantes, né? Sem direção. Porque vai faltar a palavra de quem? De Deus. A palavra de Deus é a direção que você precisa, meu irmão, para ser feliz, para ser abençoado, para ser bem sucedido. Quando a pessoa anda na palavra, ela tem sucesso em tudo que faz. Deus abençoa os passos dela, os propósitos, os projetos, tudo que ela faz. Quando ela faz dentro da palavra, na direção de Deus, irmão, a vida dela se torna um sucesso, a vida dela se torna uma bênção. Só que vai chegar um tempo, né, que a palavra de Deus, que é tão abundante hoje, vai chegar um tempo que ela não vai existir mais. Como assim, pastor? Vai chegar um tempo que as pessoas vão buscar a direção de Deus, não vão ter mais, irmãos. Sobrevirá tempos de perseguição, aonde igrejas serão fechadas, pastores serão presos, aonde as Bíblias que nós temos hoje, em tanta abundância, né, serão confiscadas, tomadas, né, das nossas mãos, aonde não haverá mais essa facilidade de você ouvir pastores pela internet, né? Essas redes sociais aí, tudo, futuramente vai ser tudo bloqueada. Quem está entendendo? Vai chegar um tempo que a igreja do Senhor vai sofrer uma perseguição tão grande, mas tão grande, que nós, cristãos,
seremos privados da palavra de Deus, privados do alimento, que hoje é tão abundante, sim ou não? É aonde as pessoas vão ter fome, sede, necessidade. Oh meu Deus, era tão bom quando a gente tinha liberdade de ir para a igreja, era tão bom os cultos da igreja que acontecia na semana, aos domingos, a hora que a gente queria, estava lá a igreja aberta. Agora não tem mais. Quando a gente ia à igreja, tinha internet, tinha televisão, tinha os pastores. Muitos vão sentir saudade, vão sentir fome, necessidade, sede, meu irmão, de ouvir a Deus, de ouvir a palavra. Mas infelizmente nesses dias a palavra não existirá mais, será tirada de nós. Então aproveite o tempo, amém? Aproveita a oportunidade que Deus está dando, meu irmão. A palavra está farta, ela está abundante, no rádio, na televisão, sim ou não? Nas igrejas, é ou não é? Está aqui, ó, vocês estão tendo a oportunidade de receber a palavra aqui. Está aí na internet, se você abrir agora a internet, tem vários pastores pregando, sim ou não? Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um tempo, né, de muita abundância. É um tempo, ó, de muito pão. Deus está dando muito pão, sim ou não? Muito alimento para o seu povo, irmãos. Por quê? Porque Deus sabe que vai chegar um tempo que essa palavra não vai poder mais ser divulgada com tanta liberdade como está sendo hoje. Portanto, aproveita agora o momento e a oportunidade e se panturre mesmo, coma, amém? O mais possível, se alimente mesmo, de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Não despreza não, meu irmão, amém? A Bíblia diz que a alma farta, ela pisa no favo de mel. O que é o favo de mel? É a palavra de Deus. Quando é que a pessoa pisa no favo de mel? Quando ela está farta, né? Ou seja, você nunca deve se fartar da palavra, sempre deve ter fome, amém? Você sempre deve ter sede, necessidade. Quanto mais você come, mais você se fortalece. Quanto mais você se alimenta, mais você se torna uma pessoa mais vigorosa. E quanto mais você é vigoroso, mais você se torna forte. Quanto mais forte você se torna abençoado por quem? Por Deus. Diga graças a Deus, amém, pessoal? Então, irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Quer dizer, as pessoas vão correr por todos os lados, né? Como ele está dizendo, ó, vão andar errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Hoje você deve louvar a Deus que você tem a palavra aí, sim ou não? Irmãos, você sabe o preço que aqueles discípulos e os apóstolos de Jesus pagaram, e até os profetas, para você ter essa palavra na mão, revelada? Você sabe o preço que eles pagaram? Foi um preço muito alto, irmãos. Vamos lá, começando pelos profetas do Senhor. Muitos deram a vida, morreram, pregando a palavra de Deus, entregando as revelações de Deus. Falando dos profetas, muitos morreram. Se tratando dos apóstolos, né? Muitos morreram. Paulo, Pedro, todos. Tiago morreu ao fio da espada. Pedro foi morto, né? Crucificado, cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado em Roma. João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, morreu exilado na ilha de Patmos, isolado da sociedade. E outros mais. Estevão morreu apedrejado.
Irmão, esses homens pagaram um preço muito alto, bastante alto, para nos dar essas revelações que a gente tem hoje, que é a palavra de quem? Sangue foi derramado, irmão, vidas foram entregues à morte, para que eu e vocês tivéssemos essa palavra nas mãos aqui. E por sinal, palavra revelada, diga amém. Quer dizer, homens deram suas vidas, pagaram um alto preço, para que hoje essas escrituras, essa palavra estivesse na minha mão e nas suas mãos. Quer dizer, hoje nós estamos praticamente aqui com a faca e o queijo na mão. É só se alimentar, irmão, é só comer, diga amém. E ser feliz e ser abençoado. E ainda tem muita gente que despreza a palavra, que não valoriza, que não busca, porque acha que não precisa tanto. Precisa, meu irmão. Talvez alguns dizem que não precisa daquele momento, mas vai chegar um momento que vai precisar, sim ou não? Vai necessitar. Olha só o que diz aí Provérbios 13:13. Provérbios 13:13 diz o quê? Provérbios 13:13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será o quê? Galardoado. Irmãos, quem despreza a palavra vai perecer. Tem gente que acha que não precisa da palavra, mas todos nós precisamos da palavra. Todos nós precisamos do evangelho, irmãos. E aqueles que se julgam, né? Aqueles que se julgam, não preciso, eu não necessito, eu sou feliz sem esse negócio de ser crente. Meu irmão, a felicidade do mundo é passageira. As realizações do mundo são passageiras. Cedo ou tarde essa pessoa vai começar a sofrer, vai começar a padecer. Cedo ou tarde ela vai começar a gemer, e ela vai precisar de uma dose mais forte. Ela vai precisar de um alicerce para a vida dela, sim ou não? De algo mais forte para sustentar ela, para dar sentido à vida dela. E o que é que dá sentido à nossa vida? A palavra. O que é que dá sentido, né, à nossa existência? A palavra. Sim ou não? O que é que dá sentido quando nós chegamos ao final da vida? A palavra. Porque a palavra nos garante a vida eterna. Sim ou não? Então, ninguém consegue viver, irmão, sem a palavra de quem? De Deus. A gente precisa dela a cada dia, a cada instante. E às vezes tem coisas que atrapalham da gente buscar essa palavra, da gente ter comunhão com essa palavra. Abra lá em Lucas capítulo 10, por favor. Lucas capítulo 10, por favor. Aqui Deus estava dando a palavra, dando pão ao profeta, porque Deus queria que o profeta chegasse a um determinado ponto, diga amém, a um determinado lugar. Deus tinha um projeto aqui, um plano para Elias. Ele tinha que chegar no Monte Horebe, porque Deus tinha uma grande obra para fazer através de Elias, irmãos. Deus ainda tinha que ungir 2 reis através de Elias e consagrar um profeta, amém? Elias achava que o ministério dele estava acabado, que os profetas de Deus tinham sido todos mortos, e que para ele não tinha mais chance, não tinha mais esperança. Ele estava se entregando ao fracasso. Só que Deus tinha planos para Elias. Tinha planos, só que para Elias cumprir os planos do Senhor, Elias tinha que se alimentar da palavra. Irmão, Deus tem muitas coisas, né? Deus tem muitas coisas que Ele precisa que você faça para Ele ainda. Amém, pessoal? Você crê nisso? Que Deus tem muitas coisas que quer que você faça para Ele? Tem. Deus quer te usar muito ainda, meu irmão. Todos vocês têm um ministério aqui. Todos vocês têm um ministério. Deus tem um plano, tem um propósito para a vida de cada um de vocês. Amém? Ele vai executar na vida de vocês os planos que Ele tem, os projetos que Ele tem. Só que para isso acontecer, você precisa, eu preciso, nós precisamos estar fortalecidos, alimentados, para que Deus possa cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que Ele tem preparado, aquilo que Ele tem reservado. E é coisas muito grandes, diga amém. Você crê nisso, meu irmão? Pode ter a certeza. Olha só, Lucas
capítulo de número 10, versículo 38. Lucas 10, 38. Vamos lá. Lucas 10, 38. Aqui eu quero que vocês entendam só alguns detalhes que às vezes atrapalham, impede da gente priorizar mais a palavra de Deus na nossa vida. Olha só, o texto diz assim: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos seus pés, ou aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me dê serviço só? Diz ele, pois, que me ajude. E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será o quê? Tirada. Irmãos, às vezes algumas coisas nos atrapalham. Nos atrapalha de buscar a Deus, de buscar a sua palavra, de buscar o alimento para o nosso espírito. Exemplo: o que é que estava impedindo a Marta de buscar o alimento ali? Que era a palavra de Deus que estava sendo pregada por Jesus ali em sua casa. O que é que estava impedindo Marta de buscar? Os afazeres, as muitas coisas, né? Quem está entendendo? As muitas coisas, os muitos afazeres. Às vezes a gente tem que largar um pouquinho, né, o nosso afazer de lado. Então é que a gente tem que dar um tempo, né? Sim ou não? Meu Deus, eu estou atarefado aqui, estou com muita coisa para fazer, estou com muitas responsabilidades para cumprir, mas eu preciso alimentar minha alma, eu preciso alimentar meu espírito, eu preciso buscar o sustento, né, espiritual. Porque se nós não dermos um break, né, se nós não dermos um break, irmãos, a gente não consegue alimentar a alma, não. Porque a gente vive num mundo de correria, sim ou não? Quem corre muito aí, pastor, eu corro demais. Minha vida é uma correria, minha vida é corrida. Nossa vida é corrida, irmãos. Vivemos em um mundo de correria. Então, em meio a essa correria que a gente tem que reservar tempo, sim ou não? Para vir na igreja, tempo para ler a Bíblia, tempo para orar, sim ou não? Tempo, né, para se envolver com Deus, tempo para evangelizar. Ou seja, em meio a essa vida corrida e louca que a gente tem que buscar um tempo para investir na vida espiritual da gente, sim ou não? Exemplo, Jesus estava na casa de Marta e Maria. Maria entendeu o valor de Jesus, a preciosidade de ter Jesus na sua casa. Só que a Marta não entendeu esse valor. Ela não conseguiu enxergar esse valor que a Maria enxergava. Que Jesus é um tesouro, sim ou não? É uma joia preciosa, meu irmão. É algo de grande valor. Maria viu isso e Marta não viu. Enquanto a Maria foi aos pés do Senhor buscar os seus tesouros, suas pepitas de ouro, né? Suas pérolas, porque a palavra de Deus, ela é pérola. Elas são pepitas de ouro. A palavra do Senhor, ela é de uma grande preciosidade, sim ou não? Enquanto a Maria estava buscando os tesouros do Senhor, a Marta estava buscando se ocupar com as coisas dessa vida. Naquele momento, a Marta estava agindo como uma pessoa louca. Estava trocando o espiritual
pelo material. Irmão, há tempo para todas as coisas. E é exatamente isso que as pessoas não entendem. Que há tempo dela correr atrás do material, buscar se realizar aqui na terra, no campo material, financeiro, econômico, né? E físico. Mas também há um tempo que ela deve buscar se realizar na vida espiritual, se preencher de Deus, se alimentar, fortalecer sua comunhão com Deus. Amém, pessoal? Só que tem gente que às vezes não entende isso. Aí o que é que vai acontecer com essa pessoa que não se preocupa com a vida espiritual, que não se preocupa com a sua comunhão com Deus, de se alimentar, de se fortalecer, de se edificar, de se renovar na fé? O que é que vai acontecer com essa pessoa? Irmão, vai chegar um tempo que ela vai enfraquecer, mas de tal maneira que ela vai morrer espiritualmente. Quem está entendendo? Ela vai morrer espiritualmente, e vai chegar um tempo que ela não vai ter mais tanto prazer no Senhor como ela tinha antes. Exemplo, tem pessoas que já não tem tanto prazer mais em Deus como antes. Tem gente que às vezes para vir um culto na casa de Deus é a maior dificuldade. É uma maior dificuldade, irmãos. É uma luta que ela tem para vir na igreja. É aquela batalha, é aquele desânimo, é aquela preguiça, é aquele cansaço, é aquela fadiga, é aquela falta de apetite, é aquela falta de fome, né? Por Deus. Ela diz: mas eu tenho que ir assim mesmo. Ela vem, mas não vem mais com prazer, vem, mas não vem mais com alegria, vem, mas não vem mais com aquela felicidade. Ela vem, mas o coração dela já não está mais na obra de Deus. Ou seja, ela está servindo a Deus, andando com Deus, mas de uma forma sem prazer, de uma forma sem alegria, de uma forma sem deleito mais no Senhor. E a Bíblia diz que a gente deve ter deleito no Senhor. Amém, pessoal? Amém, pessoal? Quando a gente tem prazer no Senhor, irmãos, a Bíblia diz que Deus satisfaz todos os desejos do nosso coração. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor. Ou seja, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará todos os desejos do seu coração. Ou seja, é uma entrega, sim ou não? Você se entrega, você se doa, você se envolve com Deus, você entrega seus caminhos ao Senhor, tem prazer nele, tem alegria nele, passa a servi-lo com amor, e aí, daí por diante, Deus começa a te realizar também, Ele começa a te abençoar também. É uma entrega, sim ou não? Você se dá a Deus e Deus se dá a você. Você se entrega a Deus e Deus se entrega a você, e você se torna uma pessoa abençoada. Quem está compreendendo aí? O pastor está ensinando. Então, Marta não estava se entregando ali a Jesus da forma que Jesus queria. Qual era a entrega que Jesus queria de Marta? Era uma entrega física, material? Não, Jesus queria uma entrega espiritual. E a Marta estava fazendo outro tipo de entrega. A entrega que a Marta estava fazendo a Jesus aí era uma entrega física. Estava preparando comida para Jesus, alimento, arrumando a casa para Jesus, entrega física. Mas Jesus não queria entrega física, Jesus queria uma entrega espiritual. Tem gente que diz: não, pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo outro, eu tenho que ganhar aqui, ganhar acolá e tal, tenho que correr atrás aqui, correr atrás ali, para poder eu ter condições de dar meu dízimo na igreja, dar minha oferta, pastor, ter condição de entregar meu voto aqui, de ajudar a casa de Deus. Irmãos, isso tudo é importante. Tudo isso aqui é importante. Mas tem hora que Deus está querendo de você uma entrega espiritual. Quem está entendendo? Ele quer que você se doe mais, você se apresente mais para Ele, que você esteja mais na presença dEle, que você o adore mais, que você venha se render mais a Ele, que você venha ter mais tempo para estar aos pés dEle. Diga amém. Tem hora que a entrega que Deus quer de você não é a física, irmão, é a espiritual. Entenda isso. Amém, pessoal? A Marta estava pecando aí. Ela estava fazendo entrega material. E a Maria?
Uma entrega espiritual. Aí a Marta, não entendendo ali a entrega espiritual que a Maria estava fazendo a Jesus, diz que ela se incomoda, se perturba. E ela vai lá aonde está a Maria, aos pés do Senhor, e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda que a Maria me deixe te servir só? Diz, pois, a ela que me ajude. Quer dizer, quem está se entregando, irmãos, no sentido material, nunca vai entender aquela outra que está se entregando no sentido espiritual. É como um casal, né, cristão. Às vezes o marido, ele é mais igrejeiro, é mais aquele homem da igreja, gosta de estar na igreja, gosta dos cultos, gosta de servir a Deus, evangeliza, ora, faz parte do grupo de evangelização, faz parte do grupo de oração. É aquele homem assim mais envolvido na obra do Senhor. E às vezes essa atitude dele de se entregar mais espiritualmente incomoda às vezes a esposa, que a esposa já não é tão dessa maneira. Aí o que é que vai acontecer? Ela sempre vai tentar tirar o marido, afastar, dizer: não, você está muito entregue à igreja, está se doando demais, não é assim. Mas Deus está cobrando que ele seja daquela maneira. Quem está entendendo? Deus está cobrando e ele está se entregando. E às vezes a pessoa não entende, a companheira não entende, e acaba tentando tirar, desviar o marido. Quer dizer, ela acaba de uma certa forma sendo usada pelo inimigo. Quem está entendendo? Para tirar o marido. Ou vice-versa, às vezes é a esposa que está muito empenhada, muito dedicada às coisas do Senhor. Ela quer ajudar dentro da igreja, ela quer ajudar na área infantil da igreja, quer ajudar na área do jovem, quer ajudar na limpeza, quer ajudar na evangelização, quer ajudar aqui no grupo de comissão de visita. E às vezes o marido não entende que ela está se entregando espiritualmente, que Deus está cobrando aquela entrega dela, e ele começa a querer tirar a mulher da igreja, começa a afastar, falando, né, que ela não deve fazer assim, que ela está muito fanática, que ela está se entregando demais, que não pode ser assim. Só que é Deus que está cobrando essa entrega. Quem está entendendo? Irmão, Deus vai cobrar. Ele cobra. Ele tem que cobrar. Ou seja, ele cobra a nossa entrega. E se Deus está lhe cobrando, meu irmão, se entregue. Se ele está lhe cobrando dedicação, mais entrega para ele, então se dê. Você vai ser abençoado, você vai ser honrado em nome de quem? De Jesus. Aqui Jesus estava ali, né, entregando a mensagem para a Maria, e a Marta não entendeu, tentou atrapalhar, e Jesus repreendeu Marta. Qual foi a repreensão que Jesus deu a Marta? Qual foi a repreensão? E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, estás o quê? Ansiosa e afadigada com muitas coisas. Olha a repreensão, irmãos. Cuidado com as muitas coisas. Cuidado com as muitas coisas que você está preso. Essas muitas coisas vai trazer fadiga, vai trazer canseira. Quem está entendendo? Né? Às vezes a gente se envolve com muitas coisas nessa vida, e essas muitas coisas só nos traz canseira, só nos traz enfado. E às vezes, olha aqui, até doenças, enfermidades. Porque as pessoas hoje estão aí todas doentes, com depressão, com síndrome do pânico, é ou não é? Com perturbação, com inquietação, crise de ansiedade. Sabe por que estão assim muitas pessoas, irmão? Porque vivem ansiosas e afadigadas com muitas coisas. É pessoas que querem fazer tudo ao mesmo tempo. Elas querem cuidar de 1001 coisa. Querem fazer 1001 coisa. Isso vai causar o quê? Fadiga, cansaço, estresse. E esse estresse vai gerar depressão. Isso vai gerar depois um transtorno psicológico. Daqui a pouco a pessoa está, na base do remédio controlado, com problemas mentais, perturbados, sim ou não? Porque se afadigou demais, se atarefou demais, quis abraçar o mundo todo, né?
com as pernas, né? Não tem essa expressão, fulano quer abraçar o mundo todo com as pernas. Meu irmão, respeite os seus limites. Quem está entendendo? Todos nós temos o quê? Limites. Quando a gente não respeita os nossos limites, nós se prejudicamos. Então, resolva as coisas, mas tudo ao seu tempo. Quem está entendendo? Tudo ao seu tempo, irmãos. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Não queira fazer tudo na mesma hora, não. Tudo no mesmo tempo, não, né? Aprenda a resolver as coisas por parcela. Hoje eu vou resolver isso, amanhã eu resolvo aquilo, depois eu resolvo aquilo outro, e depois eu resolvo aquilo outro. E se não der para resolver isso aqui, depois eu cuido. Quer dizer, a gente tem que aprender a solucionar os problemas por parcela, passo a passo, uma coisa de cada vez, e não ficar se sobrecarregando, né? Se atarefando demais, se afadigando. Aí bate a ansiedade, é ou não é? Porque às vezes a pessoa não consegue as coisas, fica preocupado, aí não dorme à noite, e se perturba, e aí, irmão, depois está cheio de problemas. E Deus não quer você assim. Ele quer ver você bem, em todos os sentidos. Quem está entendendo? Amém? Então, respondeu Jesus e disse: Marta, Marta, estás ansiosa, preocupada, né? E afadigada com muitas coisas. Marta, não pode ser assim não. Marta, a vida aqui é passageira, Marta. A vida aqui passa muito rápido, Marta. As coisas aqui, são passageiras. Nada aqui, Marta, é eterno. Então, nenhum esforço que você vai fazer para conquistar tudo que você quer vai valer a pena, porque tudo vai ficar aqui. Sim ou não? Tudo vai ficar aqui. Nada que você constrói aqui, meu irmão, vai ficar aqui. Aliás, nada que você constrói aqui, você vai levar, vai ficar aqui. Quem está entendendo? Nada que você constrói, você vai poder levar, vai ficar aqui mesmo. Então, se tem algo que você tem que lutar para conquistar, é a sua salvação, é os valores espirituais. Amém? Lute, cada dia se esforce pelos valores espirituais. E os materiais, Deus vai te acrescentando a cada dia, irmãos. E as bênçãos do Senhor, elas não nos acrescentam o quê? Dores, né? Diz a palavra. As bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. Ou seja, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, irmãos, as bênçãos vêm naturalmente, sem a gente pagar preço, sem a gente se prejudicar espiritualmente. Ou seja, as bênçãos vão chegando. Carro, casa, saúde, amém? Tudo vai chegando, irmãos. As coisas vão funcionando. Emprego, prosperidade, realização, em todas as áreas, Deus vai nos dando quando a gente busca o reino dele. Diga amém. Então a gente pode ter todas as bênçãos do Senhor aqui na terra, sem se prejudicar espiritualmente, sem relaxar espiritualmente, sem deixar de buscar o alimento da palavra de Deus, sem deixar de buscar a comida, o pão da vida que é Jesus. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Então, voltando lá para Elias aqui, Elias estava fraco, desanimado, pensando na morte, e diz a palavra que ele recebeu dois alimentos. Ou seja, ele comeu 2 vezes. Ele fez 2 refeições. E aí ele se levanta. O versículo aqui de número 8 diz assim: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali o quê? A noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias? Quer dizer, ele cometeu um erro aqui, irmãos. Ele chegou no monte de Deus, monte Horebe, e lá ele entrou aonde? Numa caverna. Entrou numa caverna, ou seja, ele tornou a acomodar. Quantos dias e quantas noites ele caminhou? 40 noites, estava forte, estava ou não estava? Mas ao chegar no monte, lugar alto, ele entrou no acomodismo lá e procurou uma caverna,
entrou dentro. E na mesma hora que Elias entra na caverna, Deus vai lá e diz: Elias, o que fazes aqui, homem? Em outras palavras, sai dessa caverna. Eu não mandei você entrar em caverna. Sai da caverna. O alimento que eu te dei não foi para você entrar em caverna, não, foi para você seguir firme. Quem está entendendo? Irmão, não deixa o inimigo fazer você entrar em cavernas, não. Se vier a tentação para entrar na caverna, resista. Você tem a palavra de Deus, você tem as promessas do Senhor. Seja lá qual for a luta, seja lá qual for o problema, seja lá qual for a dificuldade, seja lá qual for a sua batalha, não deixe que isso venha desfalecer você, não, a ponto de você querer entrar na caverna. Que às vezes as cavernas, né, elas são um lugar de angústia, de tristeza, lugar de lamento, sim ou não? Então cuidado, não entre não. Não vá para o abrigo da caverna, não. A caverna não é a solução para você, não é a salvação para você. Se você quer se abrigar, vá para o Senhor. Amém? Você quer um abrigo? Quer uma segurança? Vai para a presença de Deus. Deus, Ele é uma caverna que nos dá segurança, paz, saúde, vitórias. Amém? Então, se você tiver de se abrigar, não procure as cavernas da vida, não. Da tristeza, da angústia, da depressão. Procure a presença de quem? De Deus. Deus é um abrigo seguro. Amém? Ele entrou na caverna e Deus falou: o que faz aqui na caverna, Elias? Sai dessa caverna, meu filho. Sai dessa caverna. Saia, meu irmão. Sai dessa caverna. Vai para a presença de Deus hoje. Busque o refúgio do Senhor. Busque a força de Deus. Busque de Deus a vitória que você precisa, que Ele vai lhe conceder nessa noite aqui. Diga graças a Deus. Fica de pé e aplauda o Senhor bem forte. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém, pessoal. Amém, Jesus. Então fique de pé nesse momento.